Você já pensou que poderia acontecer uma invasão alienígena, semelhante às que conhecemos através de histórias, como as descritas no livro de Enoque? For weeks, people across New Jersey and nearby states have reported seeing drone-like objects flying low in the night sky. Federal authorities insist there's nothing to fear, but at the same time can't explain what people are seeing in the sky. Os sinais de presença alienígena em nosso planeta são muito claros, devido às evidências de vários meios de comunicação, órgãos governamentais, o testemunho público e, claro, as que são descritas em livros como a Bíblia e todas as histórias de tradições de todos os lugares do planeta. Mas você já se perguntou por que estes seres não se revelam como se revelaram para nossos antepassados, como o profeta Enoque e tantos outros personagens de histórias ancestrais de nosso passado profundo? Já falamos aqui sobre várias tradições antigas que falam sobre estes seres avançados do passado, os Anunnaki, das tábuas sumérias e tantas outras espécies de diversas tradições, como, por exemplo, os devas hindus. Estas tradições são ricas em simbologia, que sugere que estes seres avançados, essas pessoas do céu, no passado distante, chegaram de uma forma ao que eu e você chamaríamos de invasão. How is it possible that everyone from the New Jersey governor to the FBI have no idea what these are? Em muitos dos países do mundo, há antigas histórias de contato, e a Bíblia hebraica relembra a chegada do que chamaram de Seiba Hashamayim, que seria os exércitos do céu. Mas este é só um pequeno reflexo do todo, o qual é mais abrangente, e hoje neste vídeo você descobrirá o que tanto nos escondem sobre o cosmos e seus habitantes, e, principalmente, o que falta para estes seres se revelarem definitivamente. Se você quer de fato entender tudo isso, seja muito bem-vindo e venha conosco nesta nave, pois hoje vamos viajar para um banquete e sentar junto com nossos irmãos intergalácticos e contar mais uma fascinante e incrível história. Há milhares de anos, os seres humanos contam histórias de visitantes das estrelas em artes antigas, tradição oral e textos milenares. Os progenitores na história maia da Guatemala têm o texto chamado Popol Vuh. Os seres chamados de Anuna dos Sumérios estão descritos nos textos cuneiformes. Também temos Oannes, dos seres conhecidos como Apicalú, nas histórias babilônicas. Não podemos nos esquecer dos antigos reis, descritos nos textos védicos dos hindus. Estes são reis que tinham máquinas voadoras chamadas Vimanas. Também temos os misteriosos ajudantes do povo Mohawk e Cherokee, da América do Norte. Outra tradição incrível abordada aqui no canal foi a do povo Yungu, do território do norte da Austrália, Yahvé, Asherah e os Elohim da Bíblia. Todas estas narrativas e suas tradições falam de uma época em que nossos ancestrais foram ajudados a avançar como civilização. Esta ajuda veio de visitantes de outras regiões do espaço, como os Sírios, Órion e as Pleiades. Mas e nos dias de hoje? Em 2021, o Pentágono forneceu ao Serviço dos Estados Unidos da América um documento informativo sobre o fenômeno moderno dos OVNIs ou UAPs. De acordo com os relatórios oficiais militares de OVNIs e UAPs, houve ameaças à segurança e contatos imediatos vividos por unidades militares da Força Aérea e Naval dos Estados Unidos da América.
Nos relatórios está descrito que as atividades de defesa dos Estados Unidos sofrem interferência de UAPs ou OVNIs, em média, uma vez a cada 6 semanas. Mas por que eles estão aqui? O que eles querem de nós? Em 26 de julho de 2023, o Subcomitê de Supervisão da Câmara do Congresso dos Estados Unidos da América realizou uma audiência em que ouviu depoimentos juramentados de 3 testemunhas-chave. Entre estes estão David Fravor, Ryan Graves e David Grush. Em relação ao compartilhamento de informações dentro da comunidade de inteligência militar dos Estados Unidos da América sobre contato de extraterrestres, David Grush apresentou uma reclamação que um inspetor-geral da comunidade de inteligência considerou urgente e credível questionar a legalidade, pela qual certas unidades da comunidade de inteligência militar foram reter informações sobre contato com extraterrestres, mas foram reter estas informações de outras unidades dentro da comunidade. David Grush era encarregado e tinha autoridade dentro do Pentágono e a autoridade do Congresso para pesquisar quais informações estavam disponíveis por meio dos programas sobre contato de OVNIs e UAPs desde 2019. O Pentágono reconheceu a presença do programa, que tinha o objetivo de pesquisa sobre engenharia reversa de materiais recuperados de OVNIs. Mas espere um pouco. Em outras palavras, eles estão claramente falando sobre o contato extraterrestre e que estão envolvidos em pesquisas de tecnologia extraterrestre. Na audiência pública, David Grush está questionando a legalidade pela qual essa informação é ocultada do público, do Congresso e até mesmo de outras unidades da comunidade de inteligência. E se você ouvir o questionamento do congressista Tim Burkett e Andy Ogles, é fácil de ver qual é a preocupação do Congresso americano. A sua preocupação é que, se houver uma ameaça à segurança nacional, se houver uma ameaça existencial que paira sobre o Congresso dos Estados Unidos da América, eles deveriam saber. Mas então, por que estas informações ainda estão ocultas? O planeta Terra está sendo explorado e vigiado. Estamos sendo preparados para uma invasão ou já fomos invadidos? Essa é a teoria de que nossos ancestrais tiveram contato com outras civilizações do passado profundo. Se você for para as histórias da Suméria, por exemplo, temos as narrativas de Enlil e Enki. E essa é uma história sobre o bem e o mal, dependendo do protagonista. Elas têm diferentes agendas, pois alguns seres que estão aqui estão puramente por razões estratégicas, porque querem o controle desta região do espaço, e outros estão aqui porque estão interessados na humanidade e querem um relacionamento positivo com a raça humana. A história do cânon babilônico de Oanes e do Apikalu, em que você também tem luz e trevas agindo simultaneamente, há uma intervenção que ajuda a humanidade a avançar e progredir, mas ao mesmo tempo, todos esses meios de gestão e controle introduzidos também têm outros fatores. Então, é uma cena com muitas camadas. Mas mesmo se você não for para o cânon oral ou o cânon escrito, mas for ao cânon artístico dessas mesmas culturas, você encontrará essas mesmas camadas duplas acontecendo nas imagens. Por um lado, eles estão lá, elevando-se sobre os seres humanos e claramente com capacidades avançadas, tecnologia de aerotransporte, tecnologia para viagens espaciais, armamento avançado. Mas por outro lado,
Eles muitas vezes são retratados carregando aquela pequena bolsa de conhecimento, que possivelmente representa algum tipo de medicação científica avançada, e um cacho de pinhas, que é um símbolo da ativação de funções cognitivas superiores. E, portanto, estas esculturas sugerem uma intervenção que é para o benefício da raça humana, que nos permite progredir para nos tornarmos mais inteligentes, mais conscientes e mais tecnológicos. Vou repetir, grave isso, para nos tornarmos mais inteligentes, mais conscientes e mais tecnológicos. Grave isso, pois esta é a chave para entendermos todo esse enredo. Ao mesmo tempo, estas simbologias que estão lá sugerem que estes seres avançados, estes seres que desceram do céu no passado distante, chegaram de uma forma diferente ao que eu e você chamaríamos de invasão. Há uma luz em meio a todas estas sombras de informações. Elas estão em muitas das histórias antigas de contato. A Bíblia hebraica lembra a chegada do que chamamos de Seiva Hashamaim, que segundo Paul Wallace, estudioso do hebraico antigo, e que é autor de vários livros sobre este tema, que este texto da Bíblia, onde encontramos nos originais este termo, Seiva Hashamaim, fala sobre o que chamaríamos de seres com armamento avançado para a limpeza étnica. Da mesma forma, encontramos a mesma narrativa na mitologia nórdica, nos anais védicos dos reis, nas narrativas sumérias e bíblicas, as quais falam de violência e guerra entre seus respectivos poderosos. Há um lado negro, até mesmo nas histórias de nossos antigos ajudantes, aqueles que vieram com o intuito de ensinar a humanidade, que são os chamados Apicalô. Na história babilônica de Oanes, temos a lembrança da chegada de pessoas que pareciam bizarras, segundo as descrições orais, textuais e artísticas. Nossos ancestrais da Mesopotâmia foram descritos como monstros extraordinários. E ainda assim, eles foram homenageados por terem apresentado à humanidade uma tecnologia avançada. Nos ensinaram sobre medicamentos, saneamento, engenharia civil. Estes seres que desceram do céu introduziram a raça humana a todos os apetrechos da vida urbana mais densa, pois eles ensinaram sobre sistemas monetários, manutenção de registros matemáticos e etc. Ou seja, todos os apetrechos de um sofisticado sistema especializado para uma civilização. Mas há também uma espécie de camada dupla nessa história, porque, por um lado, este é um fenômeno de avanço para os seres humanos no planeta Terra, mas a introdução de todas essas coisas muda muito em relação à nossa ordem social. Com essa vida mais densa, vem a privatização da terra e, portanto, dos direitos à terra, ou seja, o poder de viver da terra é extraído da base e agora é administrada e controlada com um sistema monetário. Você tem aqueles que emitem o dinheiro e aqueles que agora devem trabalhar por dinheiro, porque eles não podem se sustentar com a terra, pois precisam trabalhar por dinheiro. Então, você está preso a uma hierarquia daqueles que emitem o dinheiro e daqueles que trabalham pelo dinheiro. O sistema legal significa que agora você tem uma hierarquia daqueles que criam as leis e as policiam, e daqueles que têm que obedecê-las. Então, há uma estratificação da sociedade que vem com aquela intervenção de Oanes e Apicalô. Mas como você é esperto e sabe que vamos buscar outras referências disso em outras tradições, sabe que podemos ver o reflexo desta história em vários lugares do planeta, inclusive na antiga Anatólia e na Armênia. No mundo antigo da Anatólia e da Armênia, são contadas histórias de um ser avançado chamado Haudi, e assim
como o Anis, ele está associado a autoridades no espaço ou autoridades nos céus. Aldi ou Akahaik, Haik o Grande, como ele também é conhecido, está associado a outra região do espaço, a Orion. Orion é uma das 3 regiões do espaço que continuam surgindo em narrativas ancestrais ao redor do mundo. Estas regiões são Orion, Sirius e as Pleiades. As histórias que emergem das Pleiades são universalmente positivas. Elas têm a ver com intervenções úteis. Elas são histórias angelicais. E estes seres das Pleiades são ajudantes da humanidade. Histórias de pessoas de Sirius também são úteis. Histórias de Orion também são úteis. Mas quando nos aprofundamos mais na história de Haldi, em relação a Orion, sabemos que ele está associado ao avanço e ascensão. O seu pictograma mostra ele carregando uma tigela de ciência superior, medicamentos. Também carrega consigo a pinha da ascensão, que está ligada a altos poderes cognitivos. No entanto, ele está sempre associado ao armamento. E seu próprio nome, Haldi, significa aquele que toma, ou conquistador. E acho que se um ser for lembrado pelo nome de conquistador, podemos dizer com segurança que sua chegada foi uma invasão. A Etiópia é o lar do cânon de livros inalterados e contínuos mais longos do mundo. E o cânon etíope contém um livro de Enoque. O livro de Enoque pode ser encontrado rapidamente resumido em Gênesis 6 e é citado no livro de Judas. Então, tanto os escritores do Antigo Testamento como do Novo Testamento assumem que os leitores da época estavam familiarizados com o livro de Enoque. De repente, a antiga história suméria de observadores das estrelas, seres que rompem algumas barreiras, criando seres híbridos. Para entendermos isso melhor, podemos olhar para a nossa própria história como humanidade. Por exemplo, o Império Britânico, em seus dias de colonização, falaria do problema dos oficiais do Império ficando muito íntimos dos nativos. E de vez em quando, um oficial do Império Britânico se aproximava demais dos habitantes locais, se apaixonava pela cultura local, se apaixonava por uma mulher local e se casaria e teria uma família. E essa pessoa largaria tudo e se tornava um habitante junto com os nativos. E isto foi realmente visto pelos britânicos como uma violação bastante ofensiva da ordem adequada das coisas, pois na regra, os britânicos estavam lá para manter o controle e não para confraternizar com os povos locais. Esse sentimento de tabu é exatamente o que está no livro de Enoque. Os observadores estão lá para observar, não para confraternizar, e isso cria um cheiro de coisas ruins entre os poderosos. Os poderosos do céu descobrem que isso ocorreu, esta confraternização, pois os observadores não deveriam ter famílias com os habitantes locais. Agora, a questão aqui é exatamente o seguinte: como é possível que pessoas pudessem vir do espaço sideral e começar a hibridizar os seres humanos? Esta questão nos leva de volta à teoria da panspermia, que nos diz que toda a vida no cosmos está essencialmente relacionada, e o código genético que produz a vida biológica inteligente e consciente é parte da propriedade do cosmos, tanto quanto as propriedades da gravidade e as propriedades da luz. Esta foi uma teoria defendida por Francis Crick. Francis Crick é mais conhecido junto ao biólogo James Watson, que descobriram juntos a estrutura da dupla hélice de DNA. Sobre a panspermia, Francis Crick argumentou que os cronogramas para o planeta Terra
simplesmente não eram longos o suficiente, e as formas de vida com as quais estamos familiarizados se desenvolveram aqui, e tem que haver uma linha de tempo mais longa para a vida em todo o cosmos. Então, nesse sentido, qualquer pessoa que nos visita faz parte de uma família cósmica mais ampla. Isso é interessante porque em 2009, quando a Igreja Católica Romana realizou seu colóquio sobre a teologia de implicações do contato com outras civilizações, os porta-vozes do Papa Bento XVI tiveram muito cuidado ao usar a linguagem de famílias cósmicas mais amplas, de irmãos ou irmãs alienígenas. Então a dica está aí, que a companhia que mantemos e sobre a qual não fomos informados é uma companhia um pouco mais semelhante a nós mesmos do que poderíamos esperar, pois é o mesmo código genético. Afinal, em todo o cosmos, sempre que pousarem em um ambiente hospitaleiro, estes seres gerarão formas de vida semelhantes àquelas com os quais estamos familiarizados. Então, se começarmos a aplicar a linguagem moderna da manipulação do DNA e emenda de genes, talvez não seja tão difícil para nós imaginarmos que a visita, ou talvez uma invasão, esteja chegando, precisamente por esta razão. As histórias de hibridização são um testemunho que se estende por todo o mundo. Mas o livro da história de Enoque vai além da hibridização. Ele também progride para um padrão de rico intercâmbio cultural. Quando o livro de Enoque fala sobre essa confraternização proibida que aconteceu, não foi só ela que houve uma troca cultural, e assim, os seres humanos foram apresentados a alimentos mais avançados, à moda, à maquiagem e aos adornos. Eram os apetrechos da cultura que estavam sendo apresentados à raça humana. E essa parece uma experiência mais agradável do que, de repente, os seres humanos estavam tendo. Assim como seus visitantes, o conflito era entre os visitantes que estavam se aproximando dos seres humanos e daqueles que diziam não, ou seja, os que estavam acima deles, os poderosos. A regra era não contato. Os poderosos diziam: estamos aqui para obter vantagem estratégica. E esse conflito é representado em narrativas ancestrais em todo o mundo. Quer você esteja lendo uma história nórdica, grega, céltica, africana, mesoamericana, mesopotâmica ou bíblica. Mas a pergunta é: qual é a natureza do nosso contato hoje? Seria a hibridização humana uma parte do fenômeno no presente? Quando os departamentos de defesa em todo o mundo falam sobre hibridização de interface humana, o que eles estão falando é sobre as mesmas coisas que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América encarregou John Mack de avaliar, ou seja, a credibilidade dos relatórios de sequestro apresentados por oficiais de defesa dos Estados Unidos da América, por narrativas de hibridização que dominaram o setor de pesquisas de Mack, que prevaleceu na época. No livro de Paul Wallace, Echoes of Eden, ele detalha casos de rapto e hibridização humana no passado remoto, mas também no presente, onde ele mostra que são altamente credíveis. Poderíamos ir ao Quênia, ouvir as pessoas locais que contam a história de Nyangudu, uma história de hibridização entre um homem humano e uma mulher que vem de uma base subaquática, e esse elemento está presente em histórias de todo o mundo, das quais falamos aqui no canal e em vários vídeos. Os elementos estão todos lá. Há uma presença secreta aqui no planeta Terra. Eles vivem em bases subaquáticas e seu interesse na raça humana é uma hibridização. As histórias contam que eles sequestram pessoas por um período e depois as devolverão. E algo interessante
é que muitas vezes as pessoas, quando voltam, estão realmente mais saudáveis do que quando foram raptadas, exceto o problema do que fazem com a história deles. A maioria das pessoas que passam por isso não dão seus relatos fielmente, porque esse não é o tipo de testemunho que vai fazer com que sua família o ame mais. Isso é algo que vai dificultar a pessoa a conseguir um emprego melhor ou a ser levado mais a sério pela sociedade em geral. É um problema. É mais provável que você seja medicado ou confinado se compartilhar estas histórias, mesmo sendo narrativas que fazem parte da cultura local ancestral e remontam a centenas e talvez milhares de anos. Uma das notas intrigantes dessas histórias é o aspecto das bases subaquáticas. Foi animador quando notamos que naquela audiência do dia 26 estávamos realizando uma conversa pública sobre todas as anomalias sobre nosso passado antigo, pois nos relatos são descritos seres que vieram de diversos locais. E o que isso significa? Significa que são visitantes com capacidades avançadas no espaço, embaixo da terra, no ar e debaixo da água. E se você voltar às filmagens de UAP, que foram capturados em 2004 e que foi autenticado pelo Pentágono em 2009, é isso que você está vendo. Naves que parecem estar indo para debaixo da água, para algum tipo de base subaquática. For weeks, people across New Jersey and nearby states have reported seeing drone-like objects flying low in the night sky. Federal authorities insist there's nothing to fear, but at the same time can't explain what people are seeing in the sky. Nos Estados Unidos, aparições de drones se tornaram um mistério. More drone sightings force a local airport to shut down. Local and state officials are becoming increasingly impatient for answers. You're telling me we don't know what the hell these drones are in New Jersey are? That's right. Well, I saw a drone. It was the size of a school bus. How is it possible that everyone from the New Jersey governor to the FBI have no idea what these are? O livro de Enoch pinta um quadro de cultura e enriquecimento através do contato com esses seres. A figura hebraica de Asherah, a figura Zulu de Mebab Merwana Awiza e a figura suméria de Shamhat, em A Epopeia de Gilgamesh, soa esta nota do enriquecimento cultural a partir do contato com outros seres diferentes de nós e remonta os aspectos. No século XXI, o Pentágono usa a linguagem destes programas e sugere que podemos estar enriquecendo com novos avanços tecnológicos derivados de materiais extraterrestres. Mas deixe-me apresentar um cenário antigo e um cenário moderno e contínuo testemunho sobre rapto para hibridização. A forma como essas histórias são contadas pelos nossos antepassados nos mostram que estamos sendo levados, porque nossos visitantes acham os seres humanos muito atraentes. Há algo muito especial sobre o Homo sapiens sapiens. E se expressarmos isso em linguagem moderna, veríamos que há algo em nosso DNA que nossos visitantes desejam em seu pool genético. Agora, essa pode ser a nossa força animal, a nossa emoção, a nossa capacidade única de criatividade, compaixão, imaginação, prazer. Todos estes podem ser aspectos que eles queriam ter em seu pool genético. Ou pode ser que eles estejam procurando estabelecer uma presença de longo prazo conosco no planeta Terra. E precisa que seus descendentes tenham menos dificuldades no planeta Terra do que estão tendo. Poderia ser algo assim. Para lhes dar uma resposta contemporânea. E Remon havia de comentar sobre o depoimento do ex-brigadeiro general Haim Eshed, que foi chefe de segurança espacial de Israel por 28 anos.
Ele diz que estamos em contato com seres extraterrestres há mais de 70 anos e diz que ainda estamos colaborando com eles. Ele tinha a função de saber se existe um fio existencial pairando sobre nós. E essa não era a linguagem dele. Ele falou sobre contato e colaboração que vem acontecendo há mais de 7 décadas. E além da nossa colaboração, segundo o brigadeiro general, há um acordo feito em nível de governo secreto, e nossos visitantes podem continuar seus programas de pesquisa no planeta Terra e em outras partes do nosso sistema solar. Agora, que tipo de pesquisa pode ser essa? Como estamos enriquecendo suas pesquisas? Eles somente estão nos observando? Para entendermos isso, devemos estar voltados à história de Enoque dos vigilantes, que eram observadores, e o que eles estavam fazendo. Pense assim, da mesma forma que observamos e rotulamos os patos e colocamos pequenos rótulos neles e os verificamos um ano depois para ver como é o seu comportamento, como eles têm se alimentado e assim por diante, estamos sendo observados dessa forma? Ou nossos visitantes estão aqui há algum tempo observando mais coisas? Histórias antigas também falam que eles vieram aqui por causa dos minerais que o planeta Terra tinha para oferecer. Outras histórias para os recursos energéticos do planeta. E Rainha Shed não deveria ter entrado nesse nível de detalhe em seu anúncio no Natal de 2020. Mas o sentido está lá, que há um benefício para os nossos visitantes derivado da sua presença aqui. E o que está em jogo também pode ser o acesso a materiais que não existem em seu sistema. O que Rainha Shed diz é que o objetivo é que cheguemos ao ponto de sabermos como produzir materiais que tenham impacto no espaço-tempo. Segundo as declarações de Rainha Shed, a política de não divulgação mudará quando atingirmos este nível tecnológico. E remora, o que é muito interessante é que Rainha Shed está dizendo que o sigilo em torno do programa está realmente em 2 níveis, que nossos visitantes extraterrestres estão dizendo: tudo bem, nós não divulgaremos para a raça humana como um todo, até que a humanidade tenha alcançado a capacidade de manipular o espaço-tempo, porque nesse momento em que eles se tornarem uma civilização espacial, também terão um assento à mesa de civilizações espaciais. Entretanto, somos uma presença secreta até isso ocorrer. Mas isso também significa que a bola está no campo dos nossos governos, as camadas secretas envolvidas com o programa, porque eles não apenas precisam fazer engenharia reversa, mas também decidir anunciar a mesma. Uma vez que isso acontece, tudo muda, e nosso relacionamento com nossos vizinhos cósmicos mudam, e o potencial disso é enorme, porque se realmente tivermos acesso a esse tipo de tecnologia, a capacidade de manipular o espaço-tempo implica em algumas outras coisas relacionadas. Por exemplo, com o ponto zero de energia. Com isso, toda a economia do nosso planeta mudaria. A pergunta é: estamos prontos para isso? Talvez essa é a mudança que estamos esperando. A ideia de engenharia reversa, a tecnologia extraterrestre, existe há muito tempo, e você pode encontrá-los nas esculturas da dinastia Jaguar da Mesoamérica, com seus retratos de reis e rainhas usando itens com características de tecnologia. Você pode encontrá-la nas narrativas bíblicas do Urim e Tumim, da Arca da Aliança. O interessante é que estes antigos povos são descritos possuindo estas tecnologias, mas nem sempre sabiam as usar, pois era uma tecnologia de povos ainda mais antigos, os quais talvez não tenham deixado o manual
para que seus sucessores a soubessem usar. Um grande exemplo disso é a Grande Pirâmide de Gizé. Todos sabem que ela é uma fonte de energia, mas eles não sabem mais como usar. Qualquer pessoa no Egito sabe disso. Então, estamos agora em um tempo em que as pessoas como Jack Vallett, indicado ao Prêmio Nobel, Gary Nolan e Eric Davis, estão trabalhando em materiais cujas propriedades têm impacto no espaço-tempo. Mas você sabia disso? Se sim, é porque você acompanha nosso canal, ou outros que não brincam em serviço. E remão é quando pessoas como Jack Vallett, Gary Nolan e Eric Davis continuarão fazendo isso a portas fechadas. O que tem sido reconhecido pelo Pentágono é que a unidade para fazer essa engenharia reversa está em vigor há mais de 70 anos, e o brigadeiro-general Haim Eshed deu exatamente o mesmo período em suas declarações. Mais de 7 décadas de contato secreto, ele disse. Agora, esse período nos leva de volta às administrações dos presidentes Truman e Eisenhower, e valida o que tem sido uma lenda urbana há muito tempo, que essas administrações estavam cientes do contato e estavam em conversas secretas com os nossos visitantes. Se o que o Pentágono diz hoje é verdade, e se o que Haim Eshed está dizendo é verdade, que o contato e a colaboração estão em vigor há mais de 7 décadas, essas lendas urbanas são, na verdade, fatos ocultos. Mas esse período também indica que é um acordo muito estável, e não que deveríamos entrar em pânico com uma possível falha da segurança nacional e de uma existencial ameaça. No entanto, esses temas nos dão medo às vezes, pois segundo as mitologias, sabemos que há seres do bem e do mal nestas histórias. Quando ouço a antiga história dos Anona, da Suméria, podemos sugerir que se houve uma invasão que aconteceu em nível secreto, haverá sinais de que algo aconteceu refletido na humanidade, alterando os sinais que serão positivos e negativos. Dentre os sinais negativos, como já falamos, terá a ver com o aumento do controle social, uma batalha pelo dinheiro, a centralização do poder e a diminuição do poder dos líderes visíveis. Agora, você pode dizer que não é preciso que os alienígenas façam isso para a sociedade humana, pois tudo que você precisa é de hierarquia para que todas essas dinâmicas ocorram. E isso é inteiramente verdade. Mas o que as narrativas ancestrais, como as do livro de Enoque, dizem é que se há uma aquisição secreta, se houver uma invasão secreta, esses são os tipos de sinais que você deve se preocupar. O sinal positivo, uma invasão, como já disse, poderia ser uma rápida aceleração da tecnologia. O interessante é que nos últimos 70 anos, certamente, vimos que tivemos um aumento na batalha do controle social, pelo controle da centralização do dinheiro, da centralização do poder de recursos. Bem, esse é um tópico mais interessante para explorar. De acordo com o brigadeiro-general Haim Eshed, nossos visitantes de outros lugares da galáxia concordaram em manter sua presença secreta e sua identidade secreta até o momento em que a humanidade tenha uma compreensão adequada do que é o espaço e o que são as naves espaciais. O que Haim Eshed está dizendo é que existe uma barreira tecnológica, e quando alcançarmos, nosso relacionamento com nossos observadores vai mudar. Agora, é lógico que, assim que nos tornarmos uma civilização que faz parte da comunidade espacial, podemos ocupar o nosso lugar à mesa. E essa sempre foi a narrativa de Ed Mitchell, o sexto homem a andar na Lua. No entanto, ele estava
obviamente preso por camadas de acordos de não divulgação sobre o que havia visto no espaço. E ainda assim, ele fez campanhas incansáveis para o governo dos Estados Unidos da América esclarecer o que sabia sobre o contato com extraterrestres e ser claro sobre a tecnologia a qual já temos acesso há mais de 70 anos. Ele acreditava que estamos no caminho certo, prestes a se tornar uma civilização espacial. Agora, quando ouvimos Haim Eshed, ele identifica a mesma barreira e diz que quando formos capazes de manipular o espaço-tempo, tudo vai mudar para nós, seres humanos. A nossa relação com o nosso planeta e com o cosmos e com os nossos vizinhos mudará naquele momento. Estas são apenas algumas informações que nos foram ditas publicamente. Então, se é onde estamos, no domínio público, você deve perguntar: por trás das portas fechadas, quão mais avançados estamos do que isso? Acho que este é o momento para nós lançarmos todo o nosso encorajamento e todo o nosso escrutínio sobre as empresas que estão fazendo engenharia reversa, porque este salto evolutivo será um avanço para todos nós, pois talvez tudo mudará naquele momento. Estas são as perguntas que deveríamos fazer, porque são esses tipos de empresas em todo o mundo aeroespacial que dará este grande salto tecnológico. E tudo isso precisa ser público. Precisamos ter esse entendimento para que a dinâmica do nosso relacionamento mude com os nossos visitantes. E acho que estamos prontos para isso. Acho que no nível de base estamos prontos para um novo tipo de economia. Acho que já estamos fartos da batalha por dinheiro. Estamos fartos do controle social. Estamos fartos da centralização do poder e da centralização dos recursos. Acho que adoraríamos ver uma raça humana mais fortalecida. Acho que adoraria ter as experiências retratadas na arte antiga, daquela pequena tigela ou bolsa de ciência avançada e medicação, aquela pinha da ativação da alta inteligência. Acredito que estamos prontos para o outro grande salto como civilização, mas para que isso aconteça, esta tecnologia tem que ser alcançada e tem que ser alcançada publicamente. Esse é o verdadeiro significado da declaração de Haim Eshed, feita pouco antes do Natal de 2020, e que acredito ser a verdadeira importância das conversas que estão acontecendo neste momento em Washington sobre as amplas informações entre o Pentágono e o Congresso norte-americano. Acho que estamos prontos para deixar de ser a espécie que é discutida na mesa das civilizações espaciais, para estarmos sentados também naquela mesa. Narrativas da mitologia mundial, narrativas de povos indígenas e histórias ancestrais sugerem que nossos ancestrais queriam que tivéssemos uma experiência humana melhor do que eles fizeram. Uma experiência ausente do controle social, da batalha pelo dinheiro, o roubo de terras e recursos, o roubo do poder visível e a polarização das pessoas comuns que estão afligidas em suas próprias gerações. Vamos lá. Acho que quando nossos ancestrais falaram sobre a ativação de habilidades cognitivas superiores, não era apenas para que pudéssemos passear por aí desfrutando de ter superpoderes. Foi para que pudéssemos ter um relacionamento mais inteligente uns com os outros, com o nosso planeta, com os nossos vizinhos cósmicos. E acho que estamos prontos para isso. E se houver um obstáculo tecnológico que teremos que cumprir antes de podermos ir para o próximo nível, então vamos com todo o nosso encorajamento. Não vamos nos ressentir dos orçamentos negros que permitiram isso. Essa não é realmente a questão. Isso é apenas dinheiro,
mas vamos chegar lá juntos. E vamos chegar ao ponto em que a conversa mudará e estivermos à beira de um relacionamento diferente com o cosmos. Então, vamos nos unir sobre isso. Vamos ajudar uns aos outros sobre isso. E vamos mudar a conversa para que nos tornemos um ser humano melhor, junto com o todo. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, pois ele deu um trabalho enorme. Quem segue aqui o canal Incrível História há mais tempo, sabe que eu faço todo este trabalho sozinho. Então, se você puder me ajudar, deixe seu like, compartilhe e também comente aqui o que você achou sobre tudo isso, pois o seu comentário vai ajudar para que a gente fabrique mais vídeos ainda sobre este tema ou outro que vocês sugerirem. Como sempre, quero deixar aqui um grande abraço a todos vocês, desejar muita paz e alegria e até a nossa próxima Incrível História. Tchau!